Tá querendo comprar o mangá de One Piece? Então clica no primeiro link na descrição ou no link do comentário fixado. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Hoje vamos falar sobre os 7 maiores crimes do bando do Chapéu de Palha. Mas antes de começar a lista, eu queria falar que esse vídeo foi motivado por causa de um outro vídeo do canal Screen Junkies, e eles fizeram o trailer honesto da série de One Piece da Netflix. E lá pelo meio do vídeo, o narrador fala que o Luffy, ele não quer ser o rei dos piratas, ele quer ser o rei dos navegadores. Porque segundo o pessoal do canal, uma pessoa que quer arrumar um barco, arrumar uma tripulação pra sair por aí velejando pelos mares, sem fazer mal a ninguém, não é um pirata, mas seria um navegador, um velejador, algo desse tipo. Em certo sentido, eu vou dizer, o pessoal tá certo, porque piratas nada mais são do que criminosos do mar, bandidos do mar. E construir essa ideia de um pirata, que na verdade é o mocinho da história, é bastante complicado. Em One Piece isso só é possível porque o autor constrói os piratas do bem como aqueles que realmente são bandidos do mar, mas são bandidos porque normalmente estão batendo de frente com o governo, estão batendo de frente com as leis, mas num contexto em que o governo e as leis normalmente estão errados. É só por isso que o Luffy consegue ser um pirata. Ele é um bandido do mar que faz coisas erradas do ponto de vista do governo, e que pro nosso ponto de vista, na verdade o vilão da história é o governo. Então não é que o Luffy é uma pessoa maléfica, é um bandido que faz mal às outras pessoas. Ele é um bandido porque ele desagrada aqueles que detêm o poder e que por isso fazem as leis e que por isso podem perseguir aqueles que frustram os seus planos. Então beleza, dá pra gente entender por que o Luffy ele é um bandido do mar sem ser uma pessoa ruim. Por outro lado, nós temos também os revolucionários dentro de One Piece, que são aqueles que estão em guerra com o governo, que querem derrubar o governo. E aí, nesse caso, o Luffy, os Chapéus de Palha, eles não são revolucionários, pelo simples fato de que eles não estão preocupados em derrubar o governo em primeiro lugar. Eles estão procurando o tesouro One Piece. Eles querem velejar e eles querem ficar pra cima e pra baixo. Eles querem viver aventuras, eles querem ser livres. E se a marinha e se o governo se meterem no meio do caminho, bom, aí eles vão ter que enfrentar o governo. Mas não porque eles querem fazer isso em primeiro lugar. Apesar de que a gente acha que no final de One Piece, o Luffy ele vai ser responsável de alguma forma por derrubar o governo mundial ou algo do tipo. Então, dito isso, vamos lá, vamos falar dos 7 grandes crimes que os Chapéus de Palha cometeram e que fizeram um bando ser reconhecido como grandes bandidos dos mares, grandes piratas, segundo o governo mundial. Na 7ª posição, nós temos o grande crime de ter derrotado alguns Shichibukais, alguns senhores da guerra do mar, como o Crocodile e o Doflamingo. E aí você pode até achar estranho por que eu tô colocando derrotar um Shichibukai como um grande crime do bando do Chapéu de Palha, mas a gente tem que lembrar o seguinte: os Shichibukais são piratas que eram aliados do governo. E isso aconteceu na vida real. Os Shichibukais, eles são inspirados nos Sea Dogs, os cães do mar, os corsários ingleses, que às vezes eram financiados pela Rainha Elizabeth I da Inglaterra, lá no século XVI, e que atacavam e saqueavam navios do tesouro das colônias espanholas, navios espanhóis que estavam levando o ouro das Américas para a Espanha. E a Inglaterra, para conseguir ter acesso a esses tesouros, simplesmente entrou em um acordo, ou até mesmo financiou alguns piratas que faziam isso mesmo, pirateavam, saqueavam, roubavam tesouros com a conivência, com a ajuda do governo britânico. Então, em certo sentido, derrotar um Shichibukai, apesar deles serem piratas, eles também eram aliados da marinha, aliados do governo mundial, e por isso mesmo, aos olhos da marinha, aos olhos do governo mundial, derrotar um de seus aliados era um crime. Era algo que atrapalhava os planos do governo mundial e que até mesmo poderia colocar em risco o equilíbrio de forças, e isso poderia abalar o poder do governo mundial. Então, mesmo que os Chapéus de Palha estivessem enfrentando outros piratas, outros bandidos que estavam oprimindo uma determinada população, e nesse processo eles acabassem libertando essa nação oprimida, aos olhos do governo, os Chapéus de Palha estavam se metendo com aqueles piratas, aqueles bandidos que estavam a serviço, que eram aliados do governo mundial. Então, por isso mesmo, Chapéus de Palha precisavam ser perseguidos e punidos por causa disso. Vamos lá, na 6ª posição dos crimes do Chapéu de Palha, eu coloquei invasão de bases da marinha. Pois é, os Chapéus de Palha não gostam de roubar, não gostam de tomar as coisas dos outros, mas quando a gente fala da marinha, o Luffy não tem nenhum problema em invadir, descer a porrada em todo mundo, quebrar tudo, destruir tudo.
e depois ir embora, como se nada tivesse acontecido. A gente só acha isso bonito porque a gente não gosta da Marinha, porque no seriado a Marinha é construída como um dos vilões da história. Mas se a gente parar pra pensar bem, o Luffy tá sim invadindo, descendo a porrada dos marinheiros e destruindo bases da Marinha. Na quinta posição dos maiores crimes do bando do Chapéu de Palha, eu coloquei invadir a prisão de Impel Down, quebrar tudo, tocar o terror, soltar uma grande quantidade de prisioneiros extremamente perigosos e humilhar completamente a Marinha nesse processo. Porque é o seguinte, invadir uma base da Marinha é uma coisa. Agora, você invadir a prisão, exatamente uma prisão que tinha o orgulho de ser uma prisão impenetrável, que ninguém conseguia fugir, é algo extremamente mais grave, que faz com que, para a Marinha prender, derrotar os Chapéus de Palha, seja uma questão de honra. Porque imaginem bem, se a Marinha não consegue mais prender e manter os presos contidos dentro de uma prisão, significa que todo o sistema de justiça da Marinha não funciona. Então é óbvio que o Luffy, quando ele consegue invadir e sair da prisão de Impel Down com um bocado de prisioneiro de alta periculosidade do seu lado, ele se coloca como um dos maiores criminosos do mundo, mesmo que aos nossos olhos ele seja o herói da história. Na quarta posição dos maiores crimes do bando do Chapéu de Palha, nós temos a participação do Luffy na Guerra de Marineford e, consequentemente, a tentativa de atrapalhar uma execução de um prisioneiro extremamente perigoso para o governo mundial. Então essa daqui não foi brincadeira, né? O Luffy literalmente participou de uma guerra que tinha potencial de derrubar a própria Marinha. Porque a gente lembra que no final da Guerra de Marineford, você tem o bando do Barba Branca de um lado, os marinheiros do outro, e o negócio tá meio que empatado. E de repente, chega o Barba Negra e chega o Shanks, e o negócio vira uma confusão completamente, e o pessoal da Marinha se liga que eles podem perder aquela guerra. Então basicamente isso, quando chega nesse ponto de enfrentar diretamente a força da Marinha, a força do governo mundial não tem por onde correr, o Chapéu de Palha, o Luffy, ele é sim um dos maiores criminosos do mundo, aos olhos do governo mundial. Em terceiro lugar no ranking dos maiores crimes do bando do Chapéu de Palha, nós temos ter derrotado Kaido e Big Mom, dois dos grandes imperadores dos mares, e ter se tornado ele mesmo um dos novos imperadores. E por que isso é tão criminoso, é tão problemático pro bando do Chapéu de Palha? É porque os imperadores, eles competem em força com o próprio governo mundial. Os imperadores, eles possuem territórios, os imperadores possuem uma grande quantidade de soldados, e eles são uma ameaça direta ao governo mundial. Tanto que, como eu falei no caso de Marineford, a Marinha quase perdeu pro bando do Barba Branca, que na época era um dos imperadores. Então chegar no nível de poder de um imperador é literalmente ameaçar a existência e o poder do governo mundial. E por isso mesmo, transforma o Luffy automaticamente em um dos maiores criminosos do mundo. Mesmo que ele não esteja assim tão preocupado com a existência do governo mundial. Em segundo lugar na lista dos maiores crimes do bando do Chapéu de Palha, nós temos proteger Nico Robin e o Dr. Vegapunk. Para quem tá acompanhando agora a saga de Egghead, o Luffy está protegendo o Dr. Vegapunk porque, assim como a Nico Robin, ele tem informações sobre Ohara, e tudo que diz respeito a Ohara, ao século perdido, significa uma ameaça à existência e ao poder do governo mundial. E é por isso que o governo mundial procura prender e exterminar todas as pessoas que possuam qualquer tipo de informação sobre esse assunto. Antes era apenas a Nico Robin, que o bando do Chapéu de Palha estava protegendo, e agora, além dela, Chapéus de Palha também estão protegendo o Dr. Vegapunk. E é por isso que o governo mundial não está mais brincando com o bando do Chapéu de Palha, e a partir de agora, o governo mundial está mandando de almirante pra cima para enfrentar o bando do Chapéu de Palha. E vamos lá, em primeiro lugar, o maior crime cometido pelos nossos queridos Mugiwaras foi nada mais nada menos do que ter dado um murro, um socão na cara de um dragão celestial. Pra quem não tá lembrado, lá no anime, no episódio 396, tá rolando um leilão de escravos, e o Luffy junta um pessoal, acaba com o leilão e de brinde mete um socão, uma porrada na cara de um dragão celestial. O problema é que dentro do mundo de One Piece, os dragões celestiais, eles estão no topo da hierarquia do mundo. O governo mundial existe para protegê-los. A marinha é literalmente a sua guarda pessoal, e os dragões celestiais são literalmente sagrados dentro do mundo de One Piece. Só que os dragões celestiais possuem escravos e tratam todas as outras pessoas como inferiores.
E por isso mesmo, o Luffy, por ser um libertador, não perdeu a oportunidade de ir lá e meter um socão na cara do Dragão Celestial, cometendo literalmente uma heresia e questionando toda a organização sociopolítico-militar do mundo de One Piece. E é por causa desse soco que desde o episódio 396 o Luffy tá marcado de morte pelo governo mundial, pela Marinha. Se em algum momento a Marinha pegar o Luffy, só por causa desse soco que ele deu, o Luffy vai ser executado. Só lembrar vocês que o Japão até hoje é uma monarquia. Tudo bem que é uma monarquia parlamentarista, mas ainda assim é uma monarquia. E talvez essa forma de retratar os dragões celestiais, essa elite sagrada do mundo de One Piece, seja o caminho que o autor encontrou para fazer uma grande crítica aos monarcas do seu próprio país. É isso aí, pessoal, ficando por aqui. Deixe seu comentário se você gostou dessa lista, se tem algum crime cometido pelo bando do Chapéu de Palha que eu esqueci, ou deixe a sua própria lista aqui nos comentários para eu saber, na visão de vocês, quais são os maiores crimes cometidos por Luffy e o seu bando. Daqui a pouco eu volto mais pra vocês. Fui!